Graça e paz, pessoal. Como vocês viram, cenário novo e nós estamos para mais um vídeo no canal. Dessa vez, pessoal, como vocês viram no título, hoje nós vamos falar sobre os benefícios de orar em língua, sobre a importância de se orar em outras línguas. Então, a primeira passagem que eu quero abrir com vocês é a 1 Coríntios 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o primeiro atributo de alguém que ora em línguas, ele se edifica, né? A palavra edificar no grego significa oikodomeo, que significa construir um prédio, construir um edifício ou construir uma casa. E, na verdade, não quer dizer literalmente, mas é uma metáfora, explicando que quando você ora em línguas, você está crescendo em sabedoria, você está crescendo em graça e você está crescendo em santidade. E através do ensino e do exemplo, vai mostrar que você é uma pessoa edificada, né? Então, através do ensino e através do seu procedimento, você mostra para as outras pessoas que você é uma pessoa edificada. Então, o fruto de alguém que ora em línguas é ele ser uma pessoa edificada. E é algo que tem que ser feito todos os dias, né? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:16 que o nosso homem exterior ele se desgasta, mas o nosso homem interior ele é renovado dia após dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. O seu homem interior ele não se renova automaticamente. Ele precisa que você queira renovar ele, que você coloque-se na posição para ser renovado, né? Então, você precisa liberar a sua boca, você precisa emprestar os seus lábios para o Espírito Santo e deixar ele orar por você. É pela fé, irmão. Então, quando você empresta seu lábio, você deixa o seu homem interior ser renovado todos os dias. E a palavra de Deus está falando que quando você ora em línguas, você cresce em santidade, você cresce em sabedoria e você cresce em graça. Então, você vai ser um exemplo para as outras pessoas, né? É claro, irmãos, que existem muitas pessoas que elas oram em línguas e elas não têm frutos, elas não têm uma vida edificada, né? Então, significa que a pessoa não está orando, ou ela está orando só por orar. E a palavra de Deus diz que o que ouve as palavras de Jesus e pratica, ele é comparado a um homem edificado. Então, você precisa sim orar em outras línguas, mas você precisa ouvir a palavra de Deus. E o resultado é que você tem uma vida edificada, você anda de acordo com a palavra de Deus. Você é obediente à palavra de Deus, né? Você pratica a palavra de Deus. E quando vem as provas, quando vem as provações, nada te para. Então, existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e são mais edificadas do que pessoas que oram em outras línguas. Só que a palavra de Deus diz que quem ora em outras línguas, ele se edifica. Então é mais um recurso para nós estarmos usando, né? Então nós não podemos ignorar de jeito nenhum a oração em outras línguas. Por quê? Porque é mais uma ferramenta da graça para nós permanecermos edificados. Jesus ele falou que o vento ele bate contra a casa daquela pessoa. E se a pessoa não estiver edificada, ela cai. Então quando nós oramos em línguas, nós oramos... é como se nós estivéssemos estocando força para quando vier as tentações, nós podemos resistir. Então, o primeiro passo é a edificação. Judas 20 diz o seguinte: mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então, aqui eu acredito particularmente, existem algumas pessoas que elas não veem dessa forma, mas eu acredito que orar no Espírito é orar em outras línguas, né? Muitas pessoas falam, orem em Espírito, acaba o culto, vá orando em Espírito, aí a pessoa abaixa a cabeça e fica assim. Irmãos, não existe oração no pensamento, você precisa falar. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus ele opera na onde é liberdade. E quando você começa a falar em outras línguas, você está dando liberdade para o Espírito Santo ele agir na sua vida. Então, orar no Espírito não é orar no pensamento. Não existe oração no pensamento. Mas
existe o quê? Existe a oração no Espírito, que é a oração em outras línguas, né? Paulo ele fala sobre nós cuidarmos dos nossos pensamentos, né? Ele diz, tudo que for bom, que for proveitoso, nisto pensai, né? Mas não quer dizer que porque você está pensando em coisas boas, você está orando coisas boas, né? Orar é com os lábios, oração vem de falar, oratória é de falar, né? Então orar no Espírito é isso, é você orar em línguas. E aqui tem uma verdade bíblica, porque está falando que quem ora em línguas ele edifica a sua fé santíssima. Lembra que eu falei de Mateus 7:24, que quando vem a tempestade e bate na rocha daquele que está edificado, ele permanece? Então é sobre isso que esse versículo ele está falando. Quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nossa fé, nós estamos estocando força para quando vier as tentações, quando vier as provas, nós resistimos a toda ela. Por isso, novamente eu falo, nós não devemos ignorar a oração em outras línguas. Por quê? Porque é uma ferramenta da graça que Deus deu para a gente estar usando. Amém? Então, quem ora em línguas, ele edifica a sua fé. Novamente, pessoal, voltei aqui para 1 Coríntios 14:2, que diz o seguinte: quem fala em outras línguas, ele não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Meu Deus, só em um versículo a gente já vê várias verdades, pessoal. Quem ora em outras línguas, ele não fala com homens, ele fala com Deus, né? Então, é claro que a gente já vive na presença de Deus e toda oração que a gente faz, a gente está falando com Deus. Mas Paulo ele enfatiza a oração em línguas. Ele fala que quem ora em línguas, ele fala com Deus, diretamente com Deus. Muitos católicos, eles acreditam que eles têm que orar para um santo, né? Para o santo levar a oração deles até Deus, porque eles acham que eles não podem ter livre acesso com Deus. Mas a oração em outras línguas diz que quando nós oramos em línguas, nós temos livre acesso com Deus. Então nós falamos diretamente. E olha que interessante, pessoal. Diz que ninguém entende. Então nem mesmo o diabo ele pode ouvir essa oração. Então não tem como a oração em línguas falhar, porque é uma linguagem criada por Deus para o seu benefício, para te ajudar a crescer em Deus, te crescer em graça, te crescer em sabedoria, e o diabo não entende. Então quem ora em línguas, nem o diabo ele pode parar, né? Algumas pessoas elas interpretam com a língua dos anjos, né? Mas, na verdade, quando Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, na verdade ele está fazendo um exagero ali, né? Não quer dizer que é possível orar a língua dos anjos. Pelo menos eu nunca vi ninguém orando a língua dos anjos, e mesmo se estivesse falando a língua dos anjos, eu não saberia identificar, né? Então, eu acredito nessa teoria, que foi um exagero, né? Para mostrar que o amor ele está acima de tudo. Né? Então a língua dos anjos eu não creio que seja a mesma a língua a línguas espirituais que nós falamos, né? Então orar em línguas não tem nada a ver com a língua dos anjos. Então nem o diabo, que é um anjo caído, ele vai entender, amém? Então quem fala em outras línguas fala diretamente com Deus, não precisa de santo, não precisa orar para o santo, né? E quem ora em outras línguas fala diretamente com Deus. Você não precisa ser devoto a nenhum santo. E o diabo não entende. O diabo não pode atrapalhar a sua oração. Quem ora em outras línguas, ele fala de mistérios. No grego, né? Eu deixei até uma notinha aqui na minha Bíblia. No grego, a palavra mistério significa mysterion, que significa vontade secreta de Deus e vontade secreta do homem. Significa o plano de Deus, significa verdade revelada. Então, lembra que eu falei que quem se edifica, ele cresce em sabedoria. E mistério significa verdade revelada. Então, por que você se torna uma pessoa sábia? Porque você tem a verdade revelada. Então, é impossível, irmãos, você permanecer no engano quando você ora em outras línguas. Quando você ora em outras línguas, Deus ele vai te abençoando, ele vai te dando recursos, ele vai te dando condições para você fazer cursos bíblicos, para você estudar. Ele vai te dando condições para comprar materiais de apoio, né? Ele vai colocando pessoas de Deus para te instruir, né? Então Deus ele vai te abençoando em várias áreas, amém? Então você vai crescendo em sabedoria. E a verdade ela chega a ser revelada para você,
né? Então, isso é um resultado de alguém que tem uma vida edificada. Ele maneja bem a palavra, ele não tem do que se envergonhar. A verdade é revelada para ele, né? Mas, entenda, pessoal, quando Paulo ele falou isso, né? Quando Paulo ele escreveu a carta de 1 Coríntios, foi no ano 55 depois de Cristo. E caso você não saiba, os primeiros cristãos, eles não tinham Bíblia. Os primeiros cristãos, eles não tinham Bíblia. Nem Paulo, talvez Paulo, porque Paulo ele era meio que judeu, acho que ele tinha uns pergaminhos. Mas nenhum dos apóstolos, irmãos, eles tinham uma Bíblia. Eles pregavam o que Jesus fez, certo? Então, quando Paulo ele fala aqui, quem ora em línguas, ele fala de mistérios, ele não está falando de revelações dentro da palavra de Deus, que eu já vi muita gente pregando. Mas quando Paulo ele fala que quando nós oramos em língua, nós falamos de mistério, se você for no original, ele está falando lá, vontade de Deus. Então, quando nós oramos em língua, nós oramos a vontade de Deus, os mistérios reveladores da nossa vida, sabe? Não existe um livro sobre a minha vida. Meu nome é Vitor, né? Então, não existe um livro do Vitor. Não existe um livro de Paulo, um livro de Pedro. Por isso que nós precisamos orar em outras línguas. Para o quê? Para nós conhecermos a vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos orar em outras línguas para conhecer os segredos de Deus, conhecer os mistérios de Deus, conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Para terminar, pessoal, eu quero que vocês abram no Salmo 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas maravilhas são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, não te estavam ocultos, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excendem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Só até aqui, pessoal. Isso é muito incrível. Depois, lê o Salmo 139 inteiro. Mas aqui existem duas verdades. Existem várias verdades, mas existem duas verdades que eu quero chamar a atenção aqui. Deus, ele diz que em secreto nós fomos criados. E a segunda verdade, ele diz que ele tem um livro onde todos os nossos dias foram contados. E antes mesmo de nós nascermos, Deus ele já desenhou a nossa história. Então, pessoal, existe um livro no céu, onde está escrito todas as coisas boas que o Senhor tem para mim e para você. Nossos dias foram contados e foram escritos no livro de Deus. E esse livro foi feito quando nós estávamos sendo criados, né? Então Deus ele escreveu todos os nossos dias. Mas é possível nós vivemos a nossa vida, aceitar Jesus e vivemos uma vida medíocre, que Deus não preparou para nós. Mas porque nós decidimos não conhecer a vontade de Deus para nós, nós não vivemos essas coisas boas, esses milhares de feitos que o Senhor tem para nós. Então, orem em outras línguas para vocês conhecerem e viverem a vontade de Deus. Amém? Então foram 4 motivos do porquê orar em línguas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam edificados. Existem outros vídeos sobre oração em línguas no canal. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado para você que assistiu. Cordeiro de Deus.